Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? Coloca o microfone aqui direitinho. Você que está chegando agora, ó, por favor se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, divulgue o canal e comente, faça aí o que é necessário. Se você quiser ser um parceiro, né, para financiar nosso trabalho, porque, veja, você acha que muitas vezes é fácil fazer vídeo. Não, não é. Trazer conteúdo de qualidade não é fácil, porque você tem que correr atrás de fontes de qualidade. Senão você fica fazendo vídeo igual eu vejo muita gente por aí fazendo. Tá? Vídeo sensacionalista, vídeos de vamos comentar essa imagem de um ET que apareceu não sei aonde, né? Vamos comentar não sei o que. Então, as pessoas começaram a usar as redes sociais de modo errado. E eu vou começar dando minha opinião sobre isso. Acho que todo mundo tem direito à opinião, liberdade de expressão. Mas veja só, você usar a rede social para contar mentira, você usar a rede social para difundir coisas que não são verdadeiras, que não tem base alguma, aí é brincadeira, né? Tá? E muitas vezes pior do que isso, desinformar as pessoas. Então o Brasil entrou numa decadência que a gente está vendo, e que, desculpa se você gosta, esse é um problema seu, você não é obrigado a ficar nesse canal. Mas eu vou falar uma coisa, que o Brasil se livre de um governo evangélico. Tá? Porque governo maçônico nós já tivemos, vários. Tá? E essas coisas são muito juntas, maçonaria, religião, tem muita gente que é padre, bispo, pastor e não sei o que tem mais, que estão enfiados na maçonaria até o pescoço. Tá? Porque lá na maçonaria não se exige fé. Não se exige fé. Né? Você exige que você creia em um Deus. Tá? Ok? Certo? E aí, lá na maçonaria eles têm duas coisas. O Gadu, grande arquiteto do universo, que segundo alguns eles, na verdade, dizem que moldam de masculino, mas na verdade, o topo da pirâmide sabe que, na verdade, é feminino. O arquiteto do universo foi uma deusa feminina que fez. Tá? Para vocês verem mais um engano que é cometido, porque a Sofia não fez. Não, a Sofia não fez o universo. Quem criou o universo material foi o Demiurgo. Papo encerrado, porque em nenhum momento os gnósticos atribuem a ela a formação da matéria. Ao contrário, os gnósticos tinham uma devoção muito grande por Sofia. Tá? Muito grande. Então, não adianta eles quererem fazer esse tipo de assimilação que não existe. O Gadu é o Jeová. A outra coisa importante dizer é que na maçonaria eles também chamam um outro deus chamado Jabulon. Ok? Que nada mais é que o mesmo Jeová, com outro nome. Tá? Então, eu vou fazer alguns vídeos, uma série aí que estou organizando, onde nós vamos falar um pouco sobre a maçonaria, sim. Vamos. Eles não são intocáveis, por quê? Tá? Então, e nós vamos ver o que eles já fizeram nesse Brasil. Por trás de tudo que tem aí. Tá? E geralmente nós temos que entender também que
os sionistas estão sempre por trás. Veja o que está acontecendo no Brasil com a questão de direita e esquerda. Um grupo fanático de pessoas de um lado, de outro. Eu não sou um neném, nem esse nem aquele, tá? Não, na hora de dizer alguma coisa eu vou dizer independente de que possa acreditar. Agora, o que está acontecendo no Brasil, gente, é fruto de grupos que resolveram, tá, botar a cara para fora, um monte de fundamentalistas hipócritas que falam que não vivem, tá? E aí cria-se um problema generalizado, tá? Então, eu sou daqueles que eu acho que as pessoas não estão discernindo, tá? Então, aqui no Brasil, a maçonaria faz joguete junto com os sionistas para colocar, tá, e tirar quem eles querem. Então, vamos como coisa por parte. A outra coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Ontem eu vi um vídeo do pessoal de Dáquila, aonde o Urandir fala umas coisas, se queixa de que estão querendo impedir, de que estão querendo, né, os acadêmicos estão querendo assumir o controle das investigações sobre a Ratanabá, que eles chamam da primeira civilização do mundo, do planeta. Tá? Eu não quero entrar nesta seara, tá? Mas vamos lembrar, vou só lembrar uma coisa importante. As pesquisas a respeito de cidades na Amazônia não começou com a Dáquila. Desculpa. Tá? Já estava sendo feito na Amazônia de outros países vizinhos. Por sinal, foi lá que eles começaram a descobrir exatamente a formação de cidades, pirâmides, etc. Foram lá que eles usaram lidar, etc. Quando começou aqui, já tinha-se sinal de que das estrelas, mas eles lá nunca deram um nome, nesses outros lugares aí, sobre esse nome. Aqui é porque é o seguinte, eles dão um nome que a 49 raças manda eles darem. Tá? Então, se vocês perguntarem, eu sou a favor de pesquisa na Amazônia? Não. Mas tem que desenterrar essa cidade. Você já pensou o risco que nós estamos correndo? Primeiro, a quantidade de mata que vai ter que ser destruída para se colocar uma cidade, né? Segundo, a divulgação que eles fazem é que é uma cidade altamente rica, feita de ouro, que tem muito ouro, não sei o quê. Vocês acham que vai acontecer o que aqui no Brasil? Eu pergunto a vocês. O ouro que tem lá dá para pagar as contas de todo mundo, deixar o país todo mundo rico? É mesmo? Será? Então, às vezes, eu sinceramente, com todo respeito eles, algumas coisas lá eu acho muito interessante, né? Eles estavam fazendo uma pesquisa sobre a anomalia dos astros, sobre o real formato da Terra, depois estão adiando isso constantemente porque eles começaram a ficar loucos por Ratanabá, tá? Porque eles querem provar que os murios foram a primeira civilização, de que eles iam para diversos continentes através de túneis que tem por dentro da Terra, né? Certo? Eu não vou entrar nessa discussão, mas, sinceramente, eu acho que do jeito que se está hoje, fazer uma pesquisa desse nível sem uma segurança, meu amigo, daqui uns dias não tem mais nenhuma árvore em pé lá. Então, sinceramente,
Não sei se... Né? Ah, Robson, mas a gente pode fazer pesquisa sem ser necessário derrubar nenhuma árvore. Bem, eu espero que as pessoas tenham cuidado com tudo isso. Nós estamos fazendo uma série de vídeos independentes, não é uma sequência, tá? Não é uma série, até porque eu tenho que também organizar e tudo, né? Por isso que eu sempre digo para vocês, gente, ajudem, né? Porque não é fácil, tá? Não tem sido fácil para mim as coisas, mas eu também não estou aqui para fazer muro de lamentação para vocês, né? Mas a gente sempre conta com aquele pensamento de pessoas que dizem assim, poxa, vale a pena, né, cara? Se investir, o cara está dando estudos. E desculpa, aqui não há nenhum sensacionalismo, aqui a gente tenta ser pé no chão, mesmo desagradando algumas pessoas que a gente sabe que assistem o canal, mas não deixam like porque ficam chateadas das coisas que a gente está dizendo aqui. Tá? Porque eu vou falar uma coisa para você, gente. Tem muita coisa que vai cair por terra aqui no Brasil, no mundo. Tem muita coisa que vai ser desmascarada. Tem muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente explorando a boa fé das pessoas, porque lamentavelmente os humanos adoram coisas do tipo crendices, esoterismo, filosofias orientais, New Age, ocultismo, hermetismo, essas coisas todas, tá? Então as pessoas adoram isso. É incrível, mas é. Tá? E agora a mania de ET em todo canto, extraterrestre ali e tal. Então ontem no vídeo eu comentei isso e disse que a Carol Capel disse uma coisa verdadeira. Estão procurando peixe fora da água. Não vão encontrar. Você não vai encontrar peixe pendurado na árvore. Então essa coisa de estar procurando seres inteligentes fora do universo Terra, estão completamente loucos. Tá? E outra coisa, eu acho engraçado o pessoal falar assim, seres inteligentes, nós estamos procurando seres inteligentes. Tá? E tem gente que vem e diz que, olha, eles são tão inteligentes, mas tão inteligentes, mas tão inteligentes que, nossa senhora, estão no top da galáxia. Então, sabe, eu às vezes até, gente, eu fico olhando assim certas coisas nos canais e eu digo, meu Deus, não estou falando do Demiurgo, tá? Quando vocês ouvirem a palavra meu Deus que eu disser, sempre lembrem-se que eu sou gnóstico e, portanto, eu estou me referindo ao Deus do pleroma, a fonte, a totalidade, tá? O uno, é isso aí. Tá? Então, eu fico preocupado com essas coisas porque eu vejo que as pessoas estão sendo manipuladas a acreditar em determinadas coisas e outro dia alguém até mandou uma mensagem para mim perguntando, né, sobre o que eu achava de determinadas coisas que tinha um canal aí dos caras. Eu fico logo de orelha em pé quando os caras começam. Porque tá, não sei o quê, daqui a pouco é curso. Aí eles formam centros, eles formam universidades, eles formam não sei o quê, e aí, meu irmão, se dando a ganhar dinheiro de um monte de gente que eu acho que tem dinheiro de sobra para estar gastando, né? E aí você vê que as pessoas vão para lá aprender, tá? Coisas requentadas de outro tempo, que o pessoal pega o capítulo, bora requentar aqui. E pronto, aí todo mundo fica... Né? Aí os caras se metem uma médium, eu sou médium, eu tenho uma coisa, eles têm falado algumas coisas para mim e tal. Olha, tem um monte de vozes por aí.
dependendo da sintonia em que você vai entrar dentro da frequência, dependendo da frequência que você vai acessar, você pode captar muita coisa, mas cada um é cada um, né? Tudo bem, então vamos lá. Vamos lá. Ó, vamos começar com a seguinte premissa. Os mundos do universo são contemporâneos e coexistentes. Então, pronto. Bem, aqui já rende um monte de coisa. Então, todas as realidades, todos os mundos são contemporâneos e coexistentes. Estão aqui, dentro deste universo. As diversas realidades. Ok? Tá? Né? Então, quando alguém vem e diz para mim assim, os arcontes e o demiurgo são seres inorgânicos. Cuidado. Não é verdadeiro essa expressão. Tá? Desculpa. Não quero entrar em polêmica com ninguém. Tá? Aí você diz assim, bem, o universo tem o universo material e o universo antimatéria. Não vou também discutir isso. Tá? O que eu sempre digo é que existe o universo físico, nosso, no sentido de matéria-massa, tá? Densidade. Existe o extrafísico, que é diríamos assim, o elo de ligação com o metafísico, tá? E isso varia de densidades, porque é bom que se diga que no universo metafísico há também várias realidades. No universo extrafísico há várias realidades. E no universo físico há várias realidades. E cada uma delas está dentro de uma frequência, vibração, densidade. Ok? Isso é preciso ficar claro para nós. Certo? Até mesmo aqui na Terra, nós temos seres que têm densidade diferente da nossa. Frequência e vibração diferente da nossa. Tá? Eles estão numa outra realidade que não a nossa, mas estão coexistindo conosco. Né? Então você de repente vai dizer assim, bem, se eles estão coexistindo conosco, existe a possibilidade de que eles interfiram em alguma coisa conosco? Olha, é grande possibilidade deles fazerem incursões na nossa realidade, e a gente tem visto isso muito, né? Muitos avistamentos, seres gigantescos, etc., por aí, né? Seres que são intraterrenos, outros são seres que vivem em determinadas áreas, tá? Certo? Porque como as realidades estão interligadas, eu mostrei isso para vocês aqui, ó, tá? Então, o mundo metafísico, extrafísico e físico estão interligados, tá? Então, existem realidades aqui no mundo físico que estão dentro de frequência, vibração, densidade e sintonia metafísicas. Então, essas três realidades, elas coexistem. Tá? E comentei ontem que muita gente diz que tudo é energia, outro diz que tudo é matéria e outro diz que tudo é consciência. E eu disse, tudo é existência, movimento e si. Tá? E expliquei aqui embaixo, né, dizendo, tudo aqui, ó, tudo existe, tudo é substância e tudo é essência. Ok? Então aqui, ó, as diversas realidades, né? A densidade equivale à frequência e à vibração, porque a densidade só existe porque a frequência e a vibração
mudam de nível, mudam, tá? E mudam também o estado da matéria, ok? Mudam o estado da matéria. É por isso que muitas vezes o que é que ocorre? Até algumas pessoas têm me perguntado assim: você sempre toca nessa questão de desencarne, de morte. Por quê? Porque eu acho que as pessoas elas estão preparadas para tudo, menos para isso, tá? E acho que é um assunto que as pessoas deveriam abordar. Por que abordar? Pelo seguinte motivo: todo mundo vai passar por esse processo, queira ou não, tá? E se você vai passar por esse processo, você precisa saber os domínios que você vai adentrar. Correto? E você deve entender que há um segmento de vida. A vida continua seguindo seu curso. Mas aí você precisa entender que aqui, eu não gosto da expressão que é usada pelos espíritas, que eu vou pegar um livro aqui, pessoal, que é, deixa eu ver aqui onde é que ele está, esse livro, aqui, e deixa eu pegar aqui uma coisa, pessoal, tá? Que eu gosto de explicar, né? Então, vamos lá, vou pegar aqui no 15. No 15. Vou pegar aqui. Por exemplo, né, quando o Demócrito, filósofo, ele falou, ele tinha uma visão do seguinte, tá? Preste atenção. Princípio de todas as coisas são os átomos e o vazio. Todo o resto é opinião subjetiva, dizia ele, né? Então ele dizia, não há átomos, não há senão átomos e vazio. Hoje a gente sabe que não existe vazio. Que tudo é preenchido pelo éter. Tá? Existem infinitos mundos, olha só, os quais são gerados corruptíveis. Nada vem do não ser, nada pode aparecer e se dissolver no não ser, né? Então os mundos são infinitos, dizia ele, e não são, tá? Não são. Bem, você deve perguntar assim, se é verdade que os mundos não são infinitos, Robson, o que há depois da nossa bolha? Veja, os filósofos durante muito tempo tentaram abordar esses aspectos, tá? De tentar descobrir o que é que pode existir além, ok? Agora veja, nós estamos vivendo numa simulação, numa matriz. Ele vai dizer o seguinte: os átomos são infinitos sob aspectos de grandeza e de número. Eles se movimentam, o universo girando em vórtice, e deste modo giram todos os compostos, fogo, ar, água e terra. Porque também os compostos fogo, água, ar e terra são conjunto de certos átomos em partícula,
os quais, no entanto, não são decomponíveis nem alteráveis, exatamente pela sua solidez. O Sol e a Lua também são compostos de tais átomos, seja por aqueles lisos e redondos, ou igualmente a alma, que se forma na unidade com o intelecto. Tudo que produz conforme a necessidade por causa da formação de todas as coisas. Esse é o movimento do vórtice que ele denomina exatamente de necessidade. Então, ele diz que também, tá, a alma e os corpos celestes são combinações de átomos. Tá? Mas aí, bem, aí você pode cair no quê? No determinismo. Né? E o que é o determinismo? É que determinada coisa está assim, não tem jeito. Né? Então eu vou dar até o conceito aqui, que ele diz: determinismo consiste na convicção de que todos os fenômenos, tanto os naturais quanto os psíquicos, estão ligados entre si por conexões necessárias e dependentes da lei de causa e efeito, excluindo qualquer aplicação que introduza as noções de caso. Segundo os deterministas, conhecendo com precisão qualquer processo em curso, é sempre possível prever com igual precisão os seus resultados. Então, veja, o determinismo é ligado à lei de causa e efeito. Né? Então, se existe um efeito, é porque existiu uma causa. E isso vai ser aproveitado pelo Espiritismo para exatamente dizer, né, que algo aconteceu com aquela criatura porque houve uma causa. Causalidade. Não é casualidade, é causalidade. Então, a causalidade das coisas. Então, o nosso universo, tá? E aí eu vou pegar aqui mais à frente, ele vai dizer também que não há senão átomos e vazios, né? E não é verdadeiro. Então eu vou pegar aqui uma coisa que eu estou querendo mostrar também para vocês, né? Tá, que vou encontrar aqui primeiro o filósofo, né? Vocês sabem que eu falo aqui com vocês, mas eu gosto de sempre mostrar aqui que a gente faz pesquisa e tudo, porque senão vem aqueles sabidão aí no canal dizer: você está falando que porque tem sempre alguém que acha que sabe mais do que os outros, né? Por sinal, tem muita gente que sabe mais para si, mas para os outros não sabe nada. Porque se você pedir para ele explicar alguma coisa, ele não sabe explicar. Não sabe de onde vem. Né? Então, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês, tá, é uma questão aqui, tá, que vejam que, por exemplo, o Aristóteles, olha aqui, ó, vocês já viram isso aqui, eu mostrei, né? Essa era a ideia que Aristóteles tinha, que depois o nosso querido Ptolomeu vai aprimorar mais. Né? Tá? E uma das coisas que ele vai dizer, o Aristóteles, é que Deus é o motor imóvel. Tá? É o motor imóvel. Portanto, na última esfera está Deus, né? Por quê? Porque ele diz que é ele que é o motor imóvel.
E isso vai dar suporte para a teologia de Tomás de Aquino, que também, na Suma Teológica, vai discutir isso aí. Só que o Tomás de Aquino, ele interrompe a Suma Teológica antes do tempo. Conta-se a história de que ele teria tido uma visão e desistiu. Por quê? Porque ele estava querendo chegar ali, onde é Deus e tal, a fonte, a origem e tal. Eu não acho que foi isso. Eu acho que Tomás de Aquino detectou que aquilo que ele supostamente acreditava que ser Deus não era. Então ele desistiu. Por quê? Porque ele estava encostando apenas no demiurgo. Tá? E acredito piamente de que chegou o momento que ele disse, bem, esse ser aqui não pode ser Deus. Se não pode ser Deus, né? Certo? Então, como eles não gostavam de nada com referência, né, a determinadas coisas, então, né, vamos lá. Olha o que eu queria encontrar. Queria encontrar isso aqui, vou falar aqui para vocês. Né? Para a gente entender essa questão da gnose, pessoal. Porque você não entende a gnose isolada das concepções filosóficas, porque senão você vai deixar passar determinadas coisas. O que é substância? Né? Literalmente, o que está por baixo. Indica o conceito básico da metafísica aristotélica, sendo também o mais ambíguo e complexo. Substância é todo ente, todo indivíduo, toda coisa que existe para si, ou seja, não tem natureza acidental ou eventual, mas necessária. Portanto, a substância é tudo aquilo que tem uma vida própria, goza de determinadas propriedades, pode fazer o papel do sujeito, na prática linguística, e possui uma só essência ao lado de uma quantidade variável de acidentes. Então, substância. Tá? Então, todas as realidades são substâncias. Tá? Existência, substância e essência. Ok? Então, por exemplo, você vai dizer assim, os arcontes, né? Eles têm substância? Tem. Por quê? Porque eles existem para si. Eles têm consciência de si. E nós vamos ver vídeos aí para frente, que nós vamos falar sobre os Anunnaki, né? Sobre o Javé, Jeová, que você vai ficar assim, pensativo. Nossa, meu Deus! Por quê? Porque quando nós falamos de Anunnaki, Elohim, Arconte, nós estamos falando dos mesmos seres, mesmíssimos, sem tirar nem pôr. Mas não dá para ser, dá. É só questão de você saber fazer a leitura correta. O problema de muita gente é que quer falar de uma coisa e não dá. Aí ficou preso só nos Anunnaki. Tá? Como se os Anunnaki fossem... Os Anunnaki nada mais foram do que aqueles que... o Enlil é o Jeová, tá? Que é, por sua vez, o Yaldabaoth. Meu amigo, quem não souber fazer essa ligação é porque realmente tem que estudar mesmo, tem que voltar para a escolinha. Nós vimos que é a substância, agora o que é essência? Falamos de essência todas as vezes em que respondemos a pergunta o que é? Tá? Por exemplo, o que é um estudante? O que é um professor? O que é um reitor? Descrevemos as essências produzindo definições. Tá? A essência necessária de uma coisa, ou seja, a descrição da sua íntima natureza. Então, os arcontes têm essência? Tem. Porque nós podemos fazer definições deles.
ok? Tá? Sem a qual deixa de ser o que é. Coincide com substância. Pode-se descrever a essência como aquilo que permanece e se conserva imutável. A essência dos arcontes não muda. Substância é aquilo que está por baixo. Tá? Alguns acham que substância é a mesma coisa que essência. Tá? Mas não é. São coisas diferentes. Tá? Então, pode-se escrever a essência como aquilo que permanece e conserva-se imutável, apesar da mutação. Especificar a essência é tarefa fácil em certos campos. Por exemplo, a matemática, a geometria, mas difícil em outro. Definir o que seja um amor, a vida, é muitíssimo mais complexo do que definir a noção de um triângulo. Tá? Então, a outra coisa que eu quero que a gente aprenda aqui, né, no nosso canal, que esse canal aqui tem obrigação de fazer, é que Aristóteles também definiu uma outra palavra, chamada causa. Então ele disse, causa é tudo aquilo que responde à pergunta, por quê? Tá? Segundo Aristóteles, todo conhecimento pode ser definido como entender o que ocorre, por que ocorrem os fenômenos, mesmo quando estes não têm uma única causa. Você pode se perguntar, por que aconteceu aquele acidente? Você está procurando o quê? A causa. E você, de repente, pode encontrar várias causas. Tá? A outra coisa que o Aristóteles definiu é matéria e forma. Matéria e forma. Tá? Cada objeto do mundo é constituído de uma matéria e uma forma. Esta não indica aspecto exterior e visível, mas a estrutura, a organização, tá, interna que faz com que o sujeito seja o que é. A matéria é passiva, ao passo que a forma coincide com a essência necessária. A forma de um animal, por exemplo, indica a espécie do qual pertence. Tá? A forma de um animal indica a forma do qual pertence. Né? Certo? Indica a espécie. Tá? Certo? E a outra coisa que ele definiu foi potência e ato. Tá? Potência indica a possibilidade por parte da matéria de assumir uma determinada forma. Tá certo? Então a matéria existe. Potencialmente ela pode vir a ser alguma coisa, mas nem sempre a matéria se tornará alguma coisa se não houver potencialidade para aquilo. Tá? Certo? O ato indica a realização dessa possibilidade. A potência está para a matéria como o ato está para a forma. Então, por que eu estou falando isso aqui, meu querido? Porque assim, vamos lá. O seu corpo físico tem a potencialidade de se tornar um corpo metafísico. Ok? Certo? Mas para isso acontecer, vai precisar de um ato. É como se você pegasse um pedaço de madeira, você olhou para a madeira ali, tá aquela tora de madeira, e você diz assim, bem, estou idealizando aqui, eu vou fazer um banquinho ali. Lembre-se disso. Tá? Existe ali a potência daquilo se transformar em alguma coisa, mas se não houver o ato, tá? Então você vai lá e começa a fazer. Tá? Você mudou a substância?
da madeira, você mudou a forma da madeira, né? Mudou, porque ela era coisa, virou um banquinho. Então você mudou o estado da matéria, ok? Você mudou o estado da matéria, você mudou a forma. Por quê? Porque você viu que havia lá a potencialidade de se transformar em um banco. Então você foi lá e fez. Ali é o ato. Veja, pessoal, essas coisas, ainda que difíceis de entender, são a base para que a gente entenda o que é realmente que acontece nas nossas realidades. Tá? Então você tem um corpo material, tá? Que pode se transformar, tá? Que tem a potencialidade de se transformar em um outro corpo, ok? De mudar de forma. Mas para mudar de forma, vai ser necessário que haja o quê? Um ato. Ok? Então, o Aristóteles, ele é admirado por quê? Porque ele foi um dos, talvez eu considero ele um pouco um dos maiores, né? Que o Platão foi o platonismo é muito cheio de, né? O mundo das ideias, o mundo da forma, etc. E tal, né? Então, é isso que nós temos que lidar para que a gente entenda o que, por exemplo, o que a gente está lendo aqui. Tá? Quando você fala que existem várias realidades dentro de tá? De um universo, tá? De uma realidade do nosso universo bola aqui, nosso universo, né? A bolha, não é bola, bolha, tá? Certo? Aqui estão as diversas realidades. Então aqui você vai dizer, bem, cada realidade ali tem potência, tá? É matéria, então, portanto, tem potência para ser uma outra coisa, mas aí, para você alterar aquela coisa, você precisa de um ato para fazer essa mudança, ok? Então, é isso que nós estamos vendo aqui, ó. Veja, os mundos do universo são contemporâneos e coexistentes, mas vibram em frequências diferentes e, portanto, não se encontram, tá? Não se encontram. Todos os mundos paralelos possuem suas matrizes temporais específicas e sua forma compõe todo o universo de formas, tá? Então, olha, todos os mundos paralelos, aqui, ó, mundos paralelos, ok? Possuem matrizes temporais específicas e a sua soma compõe todo o universo das formas, tá? Leis derivadas paritéticas, tá? Além dessas dimensões que filtram e o que é através das matrizes e leis, encontramos as leis derivadas do armistício, que cria um conceito de universo das formas, tá? Certo? O mundo das ideias e dos arquétipos, que isso aqui vem de Platão, tá? O mundo das ideias e dos arquétipos era o que Platão usava muito. O universo das formas, tá? Aqui é o universo das formas, e acabamos de ver isso aí, né? Cada mundo onde a existência se manifesta é diversificado e dinâmico. O universo, assim como a consciência do homem, consiste em um todo contínuo e dinâmico. Por sua vez, os universos são numerosos, tá? Não são tão numerosos assim, como ele está falando aqui, tá? O universo não é infinito, gente. Lamento de ter que dizer isso, porque o Jordano Bruno foi nessa ideia, nessa viagem da maionese. São numerosos são numerosos e medeiam o que existe através dos campos da lei derivada. Além dos universos, finalmente encontramos o que podemos chamar de real,
aquilo que é o ser completamente existente e não mediato, e não mediado. Tá? A verdade absoluta, a realidade absolutamente objetiva. Então, a verdade absoluta e a realidade objetiva, tá? É aquilo que nós estamos tentando exatamente encontrar, que estamos buscando encontrar. Ok? Então você não vai conseguir fazer isso se você não entende princípios. Tá? Por quê? Porque os gnósticos, eles eram eles absorveram muita coisa da filosofia grega. Tá? Eles pegaram conceitos da filosofia grega, inclusive o conceito de Demiurgo, de Platão, é o conceito que eles pegaram. Mas veja, o Demiurgo de Platão é um arquiteto que fez o planeta, que usou geometria, né? Por isso ele é também chamado do divino geômetra, né? E ele fez tudo baseado em geometria sagrada, etc, etc, né? Os gnósticos vão dizer não, esse Demiurgo, ele é mau. Por que ele é mau? Porque ele foi gerado fora dos níveis do pleroma. E como ele foi gerado pela mãe sem a contraparte masculina dela, ela gerou um ser informe, que não tinha forma, tá? Que foi chamado de Aldabaoth, cara de leão e corpo de serpente. Tá me entendendo? A coisa é isso, pessoal. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque quando você fala que esses seres são inorgânicos, não, esses seres têm substância e essência. E tem forma. Tá? O que altera neles, tá? Eles são materiais. O que altera neles é frequência, vibração e densidade. E o estado da matéria. Tá? Então, os arcontes, gente, eles estão nas esferas, tá? Você sabe que as esferas aqui, né? Vou mostrar aqui para você, para quem de repente vai chegar, eu vou mostrar esse aqui, porque é importante você entender isso aqui, ó. Ele está aqui, ó. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Os arcontes estão todos presos aqui. No mundo supralunar, que são acima da Lua. Correto? Tá? Então, mostrar outro aqui. Outra coisa aqui, tá? Que é para vocês entenderem bem isso aqui. Então, aqui, eu quero pegar isso aqui para mostrar a vocês uma coisa. Então, quando você... Aí nós vamos entender uma série de situações aqui. Quando lá na Bíblia aparece a palavra Shamaim, quer dizer céu das águas, ou atmosfera das águas. Você pode usar esse termo também. No entanto, tem outra expressão lá na Bíblia que se chama raquia. Raquia quer dizer expansão, abóboda, domo ou firmamento. Uma espécie de cúpula, né? Ou esfera, membrana, película, que vai separando, tá, as diversas densidades, tá,
para cima dos astros errantes. Então, está dentro do campo do éter. Ok? Veja que essas palavras aqui, aí nós vamos analisar a palavra ruach, que no hebraico quer dizer sopro, ar, espaço atmosférico, ar em movimento, espírito, pneuma em grego. Tá? Preste atenção nisso aqui. Sopro, ar, espaço atmosférico, ar em movimento. Isso aqui que quer dizer espírito. Tá? Isso tudo aqui quer dizer espírito. Aí a palavra ouranou, que é céu, quer dizer ar ou atmosfera. Ora, está em consonância com o espaço atmosférico, ar em movimento. Tá? A palavra caixa quer dizer ar, espaço, vácuo, espírito e éter. Aqui, ó. E aí, quando você analisa a palavra éter, quer dizer ar, espaço, atmosfera, luz, espírito, espaço vital. Ruach, uranou, a caixa e éter querem dizer a mesma coisa. Tá? Então, quando você pega os textos da Bíblia que dizem e o céu se abriu, você não vai pensar que é o céu como é entendido hoje, né? O céu espiritual. O que foi que se abriu? O espaço, o ar. Tá? É como se a película da realidade fosse aberta e dali adentrou uma outra realidade. Tá? E o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba e uma voz veio do céu. Tou oranou, veio do ar, veio do espaço, veio da atmosfera e disse: esse é meu filho amado e nele eu me comprazo, nele eu me realizo. Tá? Mas o que foi que se abriu? O tempo, o espaço ali. Abriu-se um portal. Ok? Então, desde os tempos antigos, existe a capacidade de se abrir portais. Por quê? Porque o espírito é ar em movimento, é o ar atmosférico, então tudo que nos circula. Tá? Certo? O céu é o ar atmosférico, o ar, o espaço atmosférico. Então, portanto, também não circula. Tá? Certo? O éter também quer dizer ar, espaço, espírito, o mesmo que a caixa. Então, o que é que significa tudo isso? Significa que nós estamos permeados de realidades que estão numa outra frequência e vibração, gente. Tá? Então, quando o Evangelho fala de que Jesus foi levado para os céus, não, é que ele sumiu na atmosfera, no espaço. Abriu um portal e ele... Né? Quando Jesus vai com eles, né? Aí diz assim, aí eles estão olhando para Jesus, Jesus disse, vão por todo mundo, pregue o evangelho e tal. Aí eles ficaram olhando, e dois homens apareceram, né? E ele foi se afastando deles e uma nuvem o encobriu. Né? E aí os homens disseram assim, homens da Galiléia, porque vocês estão olhando para o alto, esse mesmo Jesus que viste subir, desta mesma forma vocês verão ele vindo novamente. Então todo mundo está com a ideia de que supostamente
vão olhar para o céu e vão ver aquele negócio. Não, o que vai se abrir é o portal, tá? De uma realidade que vai adentrar na nossa. Tá? Como é que os seres, os arcontes, adentram dentro de realidades? Né? Para eles entrar, eles têm que mudar de frequência e vibração. É por isso que eles têm domínio da energia e da matéria. Tá? Certo? Como tudo é matéria, eles sabem moldar a matéria a forma que eles querem. Então, quando eles adentram dentro da nossa realidade, eles precisam mudar o estado da matéria em que eles estão. A frequência, a vibração e a densidade, porque senão eles morrem. Lembre-se da série Feria. Tá? O Decta, aquele ser que entra pela boca do pessoal, ele não podia ficar muito tempo fora, ele tem que ter um corpo vivo para estar, porque senão ele morre. Entendeu? Essa palavra Decta não aparece em nenhum livro gnóstico, tá? Não aparece. Tá? Mas, no entanto, ele é chamado de arconte. Então, os arcontes, eles podem tomar a forma que eles quiserem. Ok? Eles são materiais. Tá? Então, portanto, eles têm a potencialidade para isso, basta um ato deles e eles acabam se modelando a realidade onde eles querem estar. Eles podem tomar a forma até de um ser humano. Ok? Então, algumas pessoas ficam viajando na maionese dizendo assim, porque aqui, né, coisa, tem um monte de reptiliano que estão disfarçados aqui. Bem, em primeiro lugar, esses reptilianos são, se você está dizendo que eles são de uma outra realidade, de uma suposta outra dimensão, para eles permanecerem aqui na Terra, eles têm que ocupar, eles têm que mudar completamente a forma e tentar sobreviver numa realidade de densidade e frequências diferentes da deles. Ok? Isso que eu quero que as pessoas entendam, tá? Nós estamos aqui estudando para a gente compreender essas coisas, ok? Beleza? Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. O ser é infinitamente transcendente e imanente. Está além, mas também é tudo, em qualquer nível, universo, planeta ou em um micróbio. É uma questão de consciência reconhecer o todo aqui que ele está falando é a fonte, tá? Certo? Em cada parte e como o ser está sempre em todo lugar. Então, quando a gente vem aqui, olha só, tá? Em geral, a gente falou ontem aqui, inclusive isso aqui, eu vou subir porque ontem a gente leu isso aqui, tá? Afirmações semelhantes são verdadeiras para o movimento. De modo geral, todos os objetos ao nosso redor estão estacionários ou em movimento em relação a nós, conforme determinado pela observação. O movimento também é uma realidade manifesta que pode ser qualificada. Se conhecemos a massa e o movimento de um objeto, podemos fazer afirmações e deduções sobre ele. Uma bola de tênis rolando em um terreno plano diminuirá a velocidade e parará, enquanto em uma ladeira continuará se movendo. Em ambos os casos, medições apropriadas permitem-nos calcular o movimento da bola como qualquer grau de precisão desejado, utilizando declarações matemáticas bem estabelecidas e calcular muito mais além. Velocidade, aceleração, força de impacto e assim por diante.
Essas propriedades podem ser chamadas de parâmetros do objeto, do grego para que significa ao lado, e metron, que significa medida. Tá? Aquilo que se mede ao lado. Ok? Então, assim a matéria demonstra a massa, enquanto a mediação demonstra o movimento. Tá? Enquanto a radiação, tá, pessoal? Que é a radiação aqui. Radiação demonstra o movimento. No entanto, a matéria também pode se mover, tá? E a radiação tem uma massa efetiva. Isso está de acordo com o nosso postulado inicial, que a matéria e a radiação são componentes fundamentais da realidade física. A realidade física. Ok? Então, vamos entender. Olha aqui. Nós, seres humanos, somos dotados deste campo chamado campo eletromagnético. Ok? Então, quando você está andando, esse campo todo anda junto com você. Ele é um campo elétrico e magnético. Por quê? Porque tanto o seu cérebro, sua mente e o seu coração, cérebro e coração emitem, um emite onda elétrica e o outro onda magnética. Então vai aqui, ó, certo? Então tem átoros, certo? Átoros. Veja que tem uma menor e outra maior. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que existe no planeta. Portanto, o planeta parece esférico, né? Por causa da Torus, mas sinceramente eu até acho graça, porque tem coisa assim completamente absurda, né? Então, assim, tipo, eu não sei como é que as pessoas não têm uma consciência crítica. Porque veja, o que é consciência crítica? É você saber olhar uma informação e dizer, peraí, deixa eu analisar isso aqui. A Terra, para ser esférica, ela teria que ser uma massa uniforme, correto? Ou não? Você já viu alguma coisa esférica que não tem massa uniforme? Por exemplo, você já brincou de peteca? Sabe aquelas petecas? Aquilo é esférico, porque tem massa uniforme. Mas você pode dizer que a Terra é esférica porque tem massa uniforme? Não. Ok? Ela não pode dizer. Ela é esférica não por causa da massa uniforme. Ela é esférica porque pelo campo toroidal dela e pelas esferas, tá? Pelas 7 esferas, que também o nosso querido Ptolomeu vai aumentar, vai dizer, não, tem mais esferas do que essa. Deixa eu mostrar de novo essa aqui para você entender. Então tá aqui, ó. Então a Terra, ela é esférica porque aparentemente o campo toroidal dela, que a cerca, tá? Dá a entender que ela é esférica, tá? E estes anéis aqui, que são, na verdade, o que são esses anéis? São películas ou, diríamos assim, membranas do éter que separam os astros um do outro. E cada astro aqui é animado por um ser. Ok? E neles estão o quê? O governo dos 7 arcontes.
E aqui a camada da atmosfera, as sete camadas da atmosfera, também tem governos dos arcontes, de outros 7. Tá? E existe outros 5 no submundo, que governam o submundo. O submundo é o mundo interior da Terra. Tá? Então, você pode dizer assim, mas, né, e aí, tá? Chega um momento que, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Então você vai ver aqui, ó, os 7 planetas com os 7 arcontes, tá? Eloi, Sabaoth, Ialdabaoth, Otai, Stafai, Ial e Adonai, tá? Governam os 7 planetas, esferas planetárias. E as 7 camadas da atmosfera são Suriel, Gabriel, Aratote, Micael, Rafael, Tabaote e Andel. Então aqui está aqui, ó, ok? Então você não tem muito mistério não, querido. O mistério é que você está identificando, nós estamos identificando para você como é que funciona este nosso universo de realidades que existem. Ok? Então, você precisa entender, e aí tem um monte de gente que vai pega canal e começa a falar um monte de coisa, e dizer, olha, porque os arcontes são seres inorgânicos, vamos lá, os Anunnaki são reptilianos, os Elohim, não, esses são os luminosos e tudo mais. Nossa Senhora. Então, aí cada um dá o conceito que quer, aí todo mundo fala de pleidiano, dragoniano, insetoide, e não sei o que tem mais. E aí você pergunta, você já viu um? Não. Quem falou para você que esses seres existem? É porque supostamente uma pessoa canalizou, ou supostamente uma pessoa recebeu uma informação de que existem assim. Pessoal, nós não podemos ir atrás do sistema, porque o sistema é mentiroso. Mas daí também tem um outro grupo de pessoas que ficam com essas teorias que também são mentirosas. Que são previamente a gente percebe que são, inclusive, produzidas para criar, desacreditar a existência dos seres. Tá? Então o sistema ele joga com duas coisas. Ele joga com o sistema próprio e pega determinado grupo de pessoas para expandir ideias do tipo, olha, existem seres que são assim, seres que são assim, seres que têm não sei o que, papapá. Né? Então, eu sempre digo, para você definir o que é extraterrestre, você tem que definir o que é terrestre. E o que é terrestre? Terrestre é um ser tetrápode, né? Tem 2 braços e 2 pernas. Ok? Eu pergunto, Saci Pererê é terrestre? Mas Robson, o Saci Pererê não existe, ele é uma do folclore. O boitatá, tá? Que é aquele que não tem pescoço, fica soltando fogo que não tem cabeça, solta pelo pescoço aqui fogo. É um tetrápode. Outra coisa, né? Os deuses lá hindu são tetrápodes? Não. São terrestres? Não. Não podem ser. As sereias são tetrápodes? Não. Então elas não são também terrestres. Elas são extraterrestres, mas elas estão aonde? No mar. Então tem coisas assim que o camarada tem que ir para o campo da antropologia. Porque inclusive hoje, nesse mundo de transhumanismo, existem pessoas em vários lugares do planeta
mudando sua forma. Inclusive gente colocando rabo de cachorro, outros mudando, colocando peles de animal para se parecer a um leão, a um urso, a um tigre. Então, também está em crise o que é o ser humano, o que é um terrestre. Ok? Então precisa ter esse nível de cuidado. Como é que são os arcontes? Se vocês verem fotos dos supostos Greys, eles são tetrápodes. Eles têm 2 braços e 2 pernas. Tá? Podem ter uma deformidade aqui acolá na quantidade de dedos, alguma coisa assim, mas em tese eles não poderiam ser chamados de extraterrestres. Ok? Então, quando os gnósticos falavam dos arcontes e disseram que o Yaldabaoth tinha cara de leão e corpo de serpente, portanto, ele não era terrestre. Ele não era tetrápode. Mas eles dizem também que ele parecia um abortivo. Então, um ser abortivo, se você fizer a comparação com um aborto, você verá que é tetrápode. Tem 2 braços e 2 pernas. Correto? Está dando para entender? Então, se você não encontra uma definição para terrestre, você não vai contar em definição para extraterrestre. Como é que você vai saber que um ser extraterrestre? Né? Segundo imagens dos pleiadianos, eles têm 2 braços e 2 pernas. Então, por que eles seriam extraterrestres? Ah, porque eles moram em outro planeta. É mesmo, é? Aonde? Né? Então, as pessoas tem muita coisa sendo dita por aí que não faz nem sentido, tá? Nem sentido faz. Tá? Então, vamos aqui encerrando o nosso vídeo com aqui. Na física, a alteração entre partículas mais simples do universo e a fórmula fundamental de ver as coisas. Os átomos do nosso corpo obedecem a essas interações fundamentais. Mas a nuvem de informação, o que costumamos chamar de espírito ou alma, não, o espírito é uma coisa, a alma é outra, tá? Certo? Não é limitada por elas. Esta nuvem de informação, que é o nosso verdadeiro eu, os corpos são apenas veículos que necessitamos para poder funcionar no universo físico de espaço-tempo. O corpo está apenas hospedando a nuvem de informações. Contudo, ao contrário de algumas ideias da nova era, o corpo é absolutamente necessário para que possamos ter as experiências adequadas e não algo que devemos tentar abandonar no processo. É aqui que no físico, tá? É aqui que no físico que o jogo se desenrola principalmente, tá? Mesmo quando ficamos evoluídos, precisaremos dos nossos corpos viajem no espaço e no tempo. Então pronto, aqui está a explicação clara aqui. Você precisa do corpo. Você tem que ter o seu corpo agora. E o corpo não é um veículo emprestado, algo que foi dado a você, que o corpo é o veículo e o espírito é o coisa, né? Então o espírito é uma nuvem de informação e a alma também. Tá? Você sabe que os nossos computadores têm as nuvens agora, onde se concentram todas as informações do nosso computador, né? Certo? A nuvem. Então, o nosso espírito, ele é como a nuvem. A nossa alma também. Ela vai concentrar todas as informações, todas as experiências do nosso corpo nela. É por isso que você só vai ter um corpo de luz, tá? Certo? Depois da morte, à medida que você vai não se fragmentar, mas se compactar. Por quê? Porque vai se fusionar
a centelha divina com o espírito e a alma. Por quê? Porque a alma é necessária, porque lá está a personalidade humana. Ok? Então ali se fusionam para criar um novo corpo. E por quê? Porque nada pode existir sem corpo, pessoal. Nem no pleroma você vai existir sem corpo. Quem te disse que lá você vai virar um filete de energia? Isso é doidice de gente louca, débil. Aonde que você já viu que alguém pode existir fora do tempo? Ah, mas aí o corpo do lado de lá tem frequência e vibração e densidade. Ah, sim, claro que sim. Mas dizer que não tem corpo é mentira. Dizer que não tem matéria é mentira também. Dizer que não é orgânico também é mentira. Então vamos centralizar as coisas, entender as coisas. Tá? Porque senão fica complicado. As pessoas ficam viajando em ideias. Ó. Então ele diz aqui, ó, o corpo, tá? Veja só, ele vai dizer aqui, ó, os corpos são apenas veículos que necessitamos para poder funcionar no universo físico. Não são veículos, são necessidades. O corpo também é nuvem de informação, tá? Por quê? Porque a alma é material, o espírito é material e o corpo é material. O que muda é a densidade, tá? O corpo é absolutamente necessário para que possamos ter as experiências adequadas e não algo que devemos tentar abandonar no processo. É aqui, no físico, que o jogo se desenrola principalmente. Claro, tá? Mesmo quando ficamos mais evoluídos, precisaremos de que nossos corpos viajem no espaço e no tempo. Tá? Porque você precisa que esse campo toroidal aqui, que é toda a informação que está ligada ao seu espírito e à sua alma e ao seu corpo, tá? Porque você tem um corpo bioeletroquímico, certo? Então, a sua alma tem átomos, é feita de átomos, ok? Certo? É feita de átomos, tá? Seu espírito é feito de átomos, sua alma é feita de átomos, seu corpo é feito de átomos, etc. Então, em outras palavras, seu espírito é feito de matéria, sua alma é feita de matéria, seu corpo é feito de matéria. Se você não entende isso, meu querido, você não entenderá o que os gnósticos falavam a esse respeito. A matéria foi criada pelo demiurgo, tá? Por isso que ela é má. E por isso que nós, quando olhamos as realidades que estão acontecendo, todos esses problemaços, problemaços, probleminhas, ou seja lá o que for, não tem origem, a culpa foi do ser humano que pecou. Não. A culpa foi do ser que nos criou. E eu encerro dizendo a frase que Adão disse para o Jeová e Aldabaote e Enlil, que são a mesma pessoa. Quando ele disse assim: acaso tu comestes da árvore que eu te proibi de comer? Ele disse: não. A mulher que tu me deste. Então preste bem atenção. Veja bem. Em última análise, o Adão disse: a responsabilidade é sua. Ele foi o mais enfático possível. Ele não só disse que a mulher tinha dado para ele, mas ele disse assim mesmo: a mulher que tu me deste me deu de comer. Então, em análise, ele disse assim: você é o responsável por isso. É exatamente isso aí que a gente precisa entender. Por quê? Porque quando você vê que um Deus, descrito na Bíblia como um Deus bom, amável, generoso, mas Deus é justiça, Robson, por favor. Né? Aí
um ser entra lá e diz para ele, olha, eu quero que tu me dê autorização para acabar com a vida de Jó. E ele diz assim, pode fazer. Será que esse Deus é bom? Será que esse Deus ama a humanidade? Eu estou falando do Deus do Antigo Testamento, tá? Do Demiurgo. Eu não estou falando do Pai de Jesus, que é um outro completamente diferente, tá? Temos que pensar. As realidades estão aí e nós iremos ver coisas ainda esse ano que talvez as pessoas ficarão extremamente assustadas. Forte abraço, a gente volta mais tarde com mais vídeos para vocês.